Oi. Antes da aula começar, eu gostaria de tirar uma dúvida com o senhor sobre o assunto da aula passada. E fale só um pouquinho mais alto que tá baixo. Tá, é que o senhor iniciou na aula passada imunidade é, formal, processual, consulares, embaixadores, etc. E aí eu fui fazer uns exercícios e estava pensando, os embaixadores e os consulares, eles podem, por exemplo, fazer uso da maconha aqui no Brasil, já que eles têm imunidade no país dele é liberado ou eles serão extraditados? Veja bem, primeiro, sua pergunta tem dois pontos. O trabalho do cônsul é diferente do trabalho do embaixador, certo? Cônsul é uma coisa, embaixador é outra. O embaixador faz a representação, vou chamar de total do país. Você vai estudar isso mais a fundo quando estudar direito internacional, certo? Mas o que você precisa saber agora é que embaixador é uma coisa e cônsul é outra. O cônsul tem uma atividade mais administrativa, então o cônsul só tem imunidade quando ele está no exercício da profissão. Por exemplo, eu estou dentro de um escritório aqui que o dono, o proprietário do escritório é cônsul da Costa do Marfim. Quando ele está aqui trabalhando comigo como advogado, ou além disso ele é subsecretário de Estado, ou quando ele está despachando na atividade de subsecretário de Estado, ele não está como cônsul, então ele não tem imunidade, certo? Então, o primeiro ponto é esse, diferenciar o embaixador do cônsul. Então, por exemplo, o cônsul pode ser, no caso dele, a titulação foi dada para poder ajudar, como ele é do sul da Bahia, a Costa do Marfim, à época, quando concedeu esse título a ele, tinha interesses comerciais com a Bahia em específico, por causa do cacau. E como ele é de lá da região do sul, né, que era uma região forte, acho que ainda é uma região forte, concedeu esse título a ele como cônsul para poder intermediar essas negociações, o empresariado de lá, o próprio interesse do país. Então, o embaixador tem imunidade enquanto estiver ali representando o país, ele representa o país de origem, já o cônsul não. Outra coisa, impunidade é diferente de não aplicação do direito local, certo? Então, por exemplo, e que também é diferente da aplicação do direito administrativo ou direito internacional. Ele não vai se submeter à lei criminal, já que ele tem imunidade, mas isso não quer dizer, por exemplo, que ele possa sofrer uma sanção administrativa. E eu já cansei de repetir que as áreas são independentes. Então, possa ser que o Brasil, na condição de país que recebe o embaixador, aplique algum tipo de sanção e, por exemplo, solicite ao país de origem dele que retire ele daqui em razão da conduta, certo? O que não pode é, em razão da imunidade, aplicação de direito penal. Mas, por exemplo, aí eu não sei, confesso que eu não sei como é que funciona as questões administrativas. O cara vai ficar aqui fumando maconha sabendo que o porte de droga para consumo pessoal é crime? Não caberia, né? Então, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores tomaria algum tipo de providência e pediria ao país de origem que retire, até para ele responder lá se o fato for crime lá, enfim. Ou, se for o caso, até se for aberto mão da imunidade pelo país de origem também, que é possível, e ele venha responder o processo aqui em razão da prática do fato, certo? Então, sanções administrativas, relações internacionais, possa ser também que tenha alguma legislação, eu não conheço, que trate desses casos, por exemplo, para poder retirar o sujeito daqui, dizendo, ó, a gente tem que mandar de volta, porque ele não pode ficar aqui cometendo um crime porque tem imunidade, né? Até porque também não é uma conduta, pelo contrário, normalmente são pessoas extremamente competentes e sérias que possuem esse título, né? E principalmente conhecem ou passam a conhecer as regras do país onde ele está. Inclusive, é até interessante falar isso, essa questão das regras é algo que não só alguém que esteja a serviço de outro país, de um país, enfim, tem a obrigação de respeitar, mas também a gente, até quando vai fazer turismo, a gente às vezes esquece isso, mas quando a gente vai viajar para fora do país, uma das coisas que a gente precisa procurar saber, as pessoas se concentram muito em saber onde é que eu vou, qual é o lugar que visita, onde é legal, como é que sai mais barato, o que é que eu vou comer e tal, e esquece muitas vezes de saber como é que funcionam as regras do local, né? Então, por exemplo,
na Europa mesmo, determinadas condutas no dia a dia, você pode ser multado. E você só retorna ao seu país depois que você pagar a multa. E às vezes a multa é de 100 euros, 200 euros, que não é baratinho, entendeu? Então, por exemplo, eu não sei se eu falei aqui, mas eu quando fui para a Europa, lá você não pode consumir bebida alcoólica na frente de festa, como a gente fica aqui, 20, 30 pessoas bebendo, esperando a hora que quer entrar para uma festa. Lá não pode, lá você não pode sair com uma lata de cerveja no meio da rua, senão você é multado. Se você atravessar na rua no lugar errado, você é multado. Se o guarda lhe pegar, a polícia, pega na mesma hora, pega sua identificação, no caso do estrangeiro, o passaporte, e você só sai na hora de você sair, os caras lhe barram, você tem que pagar para poder sair, né? É diferente daqui que não tem toda essa organização, né? Muito embora tenha, inclusive, multa quando o estrangeiro fica mais tempo do que o determinado, ele às vezes tem que pagar a multa para poder retornar, certo? Quando não pede autorização para estender. Mas não sei como é que é a regra de direito administrativo internacional em relação a esse tipo de conduta. Mas aí eu posso falar com absoluta certeza que ele tem imunidade, certo? Então ele vai submeter a regra do país dele. Isso também não quer dizer que ele tem uma carta branca para sair cometendo crime. Tá? É só digamos, um tratamento de reciprocidade que vocês vão aprender isso no direito internacional, né? Essa troca dá uma reciprocidade ao país. Beleza? Deixa eu ver aqui. Que lugar eu parei de imunidade? Você lembra? O Eu senhor falei de... ia começar a imunidade presidencial. Eu já falei. Aqui também só falei, né? Imunidade do deputado. Tem um ponto importante em relação à imunidade. A imunidade, historicamente, foi concedida a os deputados, governadores. Não vou chamar de imunidade, na verdade. Foro por prerrogativa de função, não imunidade, desculpa. O foro por prerrogativa de função, que nada mais é você ser julgado em razão do seu cargo, o foro por prerrogativa de função, também chamado de foro privilegiado, se direcionava na necessidade de julgamento por um órgão colegiado específico, em razão do cargo, não é da pessoa, não é o senador tal, não é, enfim, o presidente da República, o deputado, é em razão do cargo exercido, certo? Algumas prerrogativas de foro são previstas na Constituição. Então, por exemplo, o senador tem prerrogativa de foro no STF por comando constitucional. O deputado federal tem prerrogativa de foro no STF por comando constitucional. O deputado estadual tem prerrogativa de foro, é julgado no tribunal local, Tribunal de Justiça da Bahia ou Tribunal Regional Federal, a depender do crime. Se um crime for da alçada da Justiça estadual, deputado estadual responde no Tribunal de Justiça da Bahia. Ou, se o crime for de alçada da Justiça Federal, ele responde no Tribunal Regional Federal. Se for um crime eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral, certo? Ou seja, na respectiva justiça, seja ela especializada ou não. Isso tem ligação com o cargo em si, né? Para, de certa forma, primeiro, impedir influência. É muito mais fácil para um deputado influenciar um juiz de primeiro grau do que influenciar uma corte, um órgão colegiado, né, que tem juízes, magistrados mais maduros, que já passaram por uma certa experiência, já tem uma certa experiência, então não tem, é mais difícil, em tese, de se exercer algum tipo de influência ou troca de favores, né? Essa prerrogativa de foro pode ter previsão também na Constituição estadual. Então, com base na Constituição do Estado da Bahia, os prefeitos
possuem foro por prerrogativa de função e são julgados no Tribunal de Justiça da Bahia. Então, se um prefeito, sei lá, da cidade de Lauro de Freitas responde a um processo criminal, ele responde no Tribunal de Justiça da Bahia. Antigamente, essa prerrogativa de foro, ela era uma prerrogativa de foro para todo e qualquer crime cometido pelaquela autoridade. Para todo e qualquer crime cometido pelaquela autoridade. Então, se o cara bateu na mulher em casa e vai responder por lesão corporal leve, grave, enfim, numa relação de Maria da Penha, responderia no Tribunal de Justiça respectivo ou no foro, a depender da função que ele exercia. Mas o Supremo Tribunal Federal, já há alguns anos, já tem uns 3 ou 4 anos, resolveu, num julgamento, limitar a prerrogativa de foro. E aí um ponto importante, esse julgamento do Supremo se direcionou a apenas deputados e senadores, a políticos, né? Não foi um julgamento relacionado a, por exemplo, magistrados que têm prerrogativa de foro. O magistrado, o juiz, responde no Tribunal de Justiça da Bahia. Um desembargador responde no STJ, um promotor responde no Tribunal de Justiça da Bahia, certo? Então, a decisão do STF foi específica para os cargos políticos. O que é que disse o STF? O STF disse que essa prerrogativa de foro só valeria para os crimes cometidos no exercício da função e em razão dela. No exercício e em razão dela. Ou seja, o cara precisa estar na função e precisa praticar um crime que tenha relação com o exercício da função. Ou seja, se um prefeito pega e desvia um dinheiro que veio de um fundo, por exemplo, da União, a União repassa valores, por exemplo, para a educação, para a saúde, diretamente aos municípios. Se um prefeito desvia esse valor na condição de prefeito de uma cidade, pega esse dinheiro e dá destinação distinta, ele comete um crime que tem relação com a função dele. Mas se ele chega em casa, por exemplo, e discute, briga, enfim, com o vizinho, no elevador, ou por causa de uma regra do condomínio, enfim, e comete um crime, por exemplo, um crime contra a honra do vizinho, esse crime não tem relação com o fato dele ser uma autoridade pública, não tem relação com o exercício da função. E se não tem relação com o exercício da função, para esse fato não há prerrogativa de foro. Ou seja, o STF, muito embora a lei não fale isso, num julgamento delimitou a prerrogativa de foro. Isso é importante. Então, hoje, a prerrogativa de foro, ou foro privilegiado, é direcionado aos crimes cometidos pelas autoridades que possuem prerrogativa de foro, mas os crimes que foram cometidos em razão dessa atividade no exercício da função. Ou seja, se o cara deixou de ser parlamentar, perde a prerrogativa de foro. O processo que caminhava, por exemplo, no STF, passa à Justiça Comum. O processo que caminhava de um deputado estadual no Tribunal de Justiça da Bahia passa à Justiça Comum, vai para o juiz lá do local onde foi cometido o crime, certo? Onde foi cometido o crime. E aí, o que é que acabou se fazendo? Esse entendimento do STF acabou sendo puxado para outros tipos de foro por prerrogativa de função, certo? O advogado, a atividade do advogado. O advogado, ele tem um certo tipo de imunidade, Justamente, isso também tem a ver com os deputados, com os políticos do modo geral, porque, por exemplo, imagine se o deputado não tivesse liberdade para chegar na bancada lá, no Senado ou na Câmara de Deputados e defender sua ideia, às vezes de forma aguerrida, ou criticar. O deputado precisa ter liberdade de fala, né? E o advogado também precisa ter liberdade de manifestação, justamente para defender interesses da causa, né? Então, imagine como é que eu, advogado, vou, por exemplo, oferecer uma queixa-crime se eu não tenho liberdade de imputar a alguém um crime. Quando eu escrevo uma queixa-crime, eu estou imputando a alguém um crime.
Então, eu preciso de uma certa liberdade, de uma certa autonomia, de um certo direito para o exercício da minha função de advogado. Principalmente para criticar, para debater, né? Para ter uma atuação aguerrida e não ser superveniente, submisso, né? E é por isso que o Estatuto da OAB traz a imunidade do profissional advogado. Então, o que é que vai dizer o Estatuto aqui? O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria ou difamação, puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelo excesso que cometer. Ou seja, o advogado tem imunidade na fala, na sua atuação, na escrita, de injúria e difamação. O que é isso, injúria e difamação? As pessoas às vezes confundem e pensam que calúnia, difamação e injúria são a mesma coisa. Não são, são crimes distintos. Calúnia é uma coisa, difamação é outra, injúria é outra coisa, certo? Calúnia é imputação de um fato criminoso. Quando eu imputo a alguém indevidamente, óbvio, um fato criminoso, eu estou caluniando. Então, por exemplo, o que o pessoal faz diuturnamente nas redes sociais, cometem crime diuturnamente. As pessoas pensam que rede social é terra sem ninguém, mas não é, não é, certo? Isso é criminoso. No momento que eu pego o meu Facebook, o meu Instagram, por exemplo, e digo que o governador do estado da Bahia desvia dinheiro, eu cometo crime. Ou que o presidente da República desvia dinheiro, eu estou cometendo um crime de calúnia. Eu imputo a alguém, um governador de estado, um presidente da República ou qualquer outra pessoa, toda vez que eu imputar um fato que é definido como crime, o fato precisa ser definido como crime. Então, se eu disser que alguém roubou o meu celular, eu estou caluniando essa pessoa. Por quê? Porque roubo é crime. Se eu imputar que alguém subtraiu o meu celular, eu estou imputando a alguém o furto. Furto é crime, então é calúnia. Toda vez que eu imputar um crime, um fato definido como crime, certo? Eu estou cometendo calúnia, certo? Então, se eu digo que alguém prevaricou na função, deixou de agir quando deveria agir, calúnia, isso é prevaricação. Se eu imputo prevaricação, é calúnia, certo? A difamação é a imputação de um fato. Imputo um fato, mas esse fato não é crime. É um fato que atinge a honra da pessoa, mas ele não é um fato criminoso. Então, por exemplo, se eu digo que Dona Joana transou com 20 pessoas de academia onde eu malho, cheguei para uma mulher lá e comecei a externar esses impropérios, dizendo, ó, oh, é isso aí que nada, foi para um motel aí com 20 pessoas. É crime para um motel com 20 pessoas? Não, mas é um fato que atinge a honra dela, certo? Então, toda vez que eu imputar a alguém um fato desonroso, óbvio, senão não tem crime contra a honra, esses três são crimes contra a honra. Então, precisa ter um fato desonroso. Se é um fato, mas não é crime, mas é desonroso, é difamação. Difamação. E se eu utilizo palavras, verbos, características injuriosas, ou seja, negativas, eu pratico o crime de injúria. Então, por exemplo, se você chamar alguém de filha da puta, é injúria, é crime. Seu merda não é um fato, não é um fato, então não é difamação. Não é um fato criminoso, então não é calúnia, é injúria, certo? Ou seja, externação de características negativas, certo? Eu, por coincidência, ontem terminei uma queixa-crime em que uma pessoa, num grupo de Instagram, acusa o outro de ter subtraído dinheiro, furtado, e ao mesmo tempo xinga essa pessoa. Comete difamação e injúria. Quando xinga, comete injúria. Quando acusa, desculpa, calúnia e injúria. Difamação não, calúnia e injúria. Quando diz que essa pessoa subtraiu esse dinheiro, isso é furto ou apropriação indébita, a depender do contexto. É fato criminoso, difamação. Quando xinga essa pessoa, com várias palavras que eu vou pedir licença para não externar,
comete injúria. Tá? Isso no WhatsApp. As pessoas acham hoje que podem sair falando, xingando, gritando, né? Às vezes pegam pesado, inclusive às vezes até pessoas famosas, conhecidas, né? Por mais que você deteste a pessoa, determinado político, determinada autoridade, determinada pessoa famosa, isso não legitima, ou até o fato da pessoa ser famosa, porque, por exemplo, outro dia eu vi uma publicação de uma pessoa famosa contra o prefeito da cidade, o ex-prefeito da cidade e um ex-presidente do Esporte Clube Bahia, extremamente pesada. As pessoas pensam, primeiro que porque o outro é famoso eu posso sair xingando, acusando, difamando, atingindo a honra, não. Não. Posso até criticar, fazer crítica é uma coisa. Criticar é uma coisa. Difamar, caluniar, injuriar é outra coisa. Atingir a honra da pessoa é outra coisa. Certo? Então vocês, futuros advogados, futuros operadores do direito, e já aqui cientes dos limites da atuação de nós como cidadãos, nós temos limites. Os limites da gente precisam, Professor? diga, Então, se uma pessoa comentar na foto de outra, do tipo xingar ou acusar ela de alguma coisa, ela pode ser processada por isso. pode sim, Ok, internet. Ok. sim. Professor, outra coisa, o senhor poderia aumentar o slide, por favor? É porque quando eu aumento aqui, você fala, acho que é assim, porque se eu botar em Isso. Aí, apresentação, tá ele, ótimo. quando eu passo, ele não vai, entendeu? Bom, o advogado, sim, a lei fala em difamação e injúria. Então, o que é que está dizendo ali? Por exemplo, eu posso chegar no júri debatendo e aí, por exemplo, xingar eu como assistente de acusação, por exemplo, advogando para a família da vítima. Eu posso xingar o acusado. É um desprezível, marginal. Eu não vou ser processado, porque eu estou na defesa da causa, né? Posso fazer isso em audiência. Tudo tem limites também. O que é que a lei está me dizendo aí? Isso é trecho do Estatuto da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem limites. Isso não me dá, por exemplo, como eu já vi em júri, sair atingindo a honra do promotor, desrespeitando o promotor. Eu posso responder no meu órgão de classe por infração disciplinar. E aí eu repito, sei lá, a 20ª vez. Tomem cuidado, porque as searas são independentes. Um fato pode ser criminoso ou não, mas pode ser infração disciplinar, pode ser um ilícito civil, a gerar, por exemplo, indenização. Não necessariamente eu recebo indenização se o fato é criminoso ou não, certo? Então, por exemplo, na relação de consumo, tem atos praticados por empresa que geram indenização ao consumidor e não necessariamente é crime. E tem atos que são criminosos também, certo? Inclusive na relação de consumo. Se vocês tiverem a curiosidade de ler o Código de Defesa do Consumidor, já lá no final da lei, vocês vão ver que tem crimes relacionados à relação de consumo, crimes ligados à relação de consumo, certo? Então, por exemplo, uma atuação desproporcional de um profissional, mesmo que ele tenha imunidade na atuação, pode ser alvo de análise de um órgão de classe em relação à atuação disciplinar, certo? Como, por exemplo, o parlamentar. O parlamentar tem imunidade, a gente viu, mas o parlamentar também pode responder no órgão dele, que é na Câmara dos Deputados ou no Senado, por falta de decoro. Falta de decoro é justamente a exacerbação da atuação do parlamentar, quando ele ultrapassa o limite razoável. É isso que se chama falta de decoro. Ah, deputado tal está sendo processado ou está respondendo por falta de decoro parlamentar. É justamente porque ele, na atuação dele, né, e com a imunidade que ele tem, ele extrapolou os limites. Ele extrapolou os limites, certo? Então a gente precisa ficar atento com isso. Tanto é assim, às vezes acontece, que advogado às vezes discute com o juiz, discute com o promotor, e advogado pode cometer desacato. A lei não o retira da prática do crime de desacato. Desacatar a autoridade, por exemplo. Então, o que é que acontece? Às vezes, o advogado começa a discutir com o juiz, as pessoas às vezes passam dos limites, e aí
o advogado, e às vezes o juiz dá ordem de prisão para o advogado dizendo desacato, está preso por desacato. E aí o advogado diz que está preso e tal, fica aquela confusão. E aí, calma, calma. Às vezes vai todo mundo para a delegacia, é um samba de crioulo doido, mas o advogado pode cometer o desacato, certo? Professor, eu vi uma notícia mais cedo que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obrigava o juiz a zelar pela integridade da vítima em audiência de instrução e julgamento sobre crimes contra a dignidade sexual. Ou seja, então o advogado, entre aspas, perde essa imunidade se ele ofender a vítima em julgamento, nesse caso? Aí eu teria que ver a redação da lei, mas eu acredito que não deve ter ido nesse sentido, não. Ok. Né? E outra coisa, por exemplo, qual foi a discussão para aquele caso da audiência, né? Daquela menina, né? Primeiro, idiotice esse negócio dessa lei aí. Idiotice, bestalhadice, desnecessário. O Brasil tem um, um ranço de achar que tudo tem que ficar criando lei. É óbvio que foi extrapolado os limites na audiência. Não precisa de lei para dizer que foi extrapolado os limites. O advogado responde, deve estar respondendo no órgão de classe dele, pela atuação desarrazoada dele. O juiz, que também não colocou limites, deve responder, porque não foi juiz naquele momento, em que deveria dar limites. Dizer, excelência, só um minuto, respeite a vítima. Não precisa de lei para falar disso. Ali é uma atuação clara, desproporcional e desrespeitosa. Desproporcional e desrespeitosa. O advogado poderia, por exemplo, enveredar, embora eu discorde na estratégia, mas ele poderia enveredar, por exemplo, para tentar desqualificar a vítima. Dizer, é uma prostituta, enfim. Isso faz parte, é direito de defesa dele e da pessoa em que ele defende, de querer desqualificar a pessoa da vítima para justificar a atuação, enfim, o que aconteceu. Eu não tô fazendo julgamento aqui, até porque eu não sou o juiz da causa. Mas ele deveria ir naquele sentido, já que era uma estratégia de defesa, de forma respeitosa e não agressiva. É isso que as pessoas não conseguem compreender. Eu posso ser aguerrido sem ser desrespeitoso. Eu posso ser um advogado combativo sem ser desrespeitoso, sem ser até criminoso, né? Então, ele poderia fazer perguntas dizendo que a senhora foi a senhora que transou tal dia com tantas pessoas, está desqualificando a vítima. A senhora costuma andar com essas roupas? Essa foto aqui não é sua, essa foto aqui do seu Facebook, do seu Instagram? Não exagerou, não? Não, tá perguntando. E não daquela forma como foi feito. Pecou o juiz, pecou até o Ministério Público também, poderia intervir para dar uma chamada, né? Não precisa de lei. É meio idiotice isso. Eu só avisar que estou me ligando, É, que eu estou dando aula, só um minuto. Estou dando aula, velho. Você tá em casa? Não, estou no escritório. Tá, me liga, não tá, né? Valeu. Deixa eu perguntar. Sim, diga. professor e Jennifer, eu não sei se ela tá falando desse caso específico, mas nesse ano teve um caso bem parecido com essa descrição que ela deu, que era, parece que foi de uma mulher que tava usando, tipo, acho que era pelo Manaus, É um isso que eu estou lugar na- dizendo. Minha fala foi toda em relação a esse caso agora. É isso, esse caso que me veio à cabeça. Naquele momento, ele passou dos limites, não foi, professor? Acabei de falar isso. Acabei de Não, falar minha isso. dúvida, o senhor falou só tá com esse caso na cabeça, aí eu fiquei na dúvida se ele estava agindo de forma condizente, como o senhor falou, ou se ele já tinha extrapolado há muito tempo, porque o juiz em Ele momento nenhum quem? parou. Ele quem? O advogado, quando ele começou com o interrogatório com a vítima, ele começou em um ponto e ele passou a se tornar muito agressivo e difamar a vítima, não dessas formas com perguntas, mas realmente tá atacando o pau na aparência, no que ela tava usando, porque ela tá fazendo aquilo na noite e tal, e tal, e tal, e tal. Exatamente tudo que eu falei. Eu estava falando desse caso específico. É isso que eu estou lhe falando. Ele, por exemplo, vai responder por injúria ou difamação? Não, porque ele tem imunidade, mas ele pode responder no órgão de classe, né? Porque passou dos limites, a forma, às vezes o tom de voz é um tom agressivo. Isso também não quer dizer que eu não possa gritar como advogado. Eu posso, por exemplo, posso chegar no júri e meter o pau, gritar,
e tal. Isso vai depender. Eu posso chegar numa sustentação oral e chamar atenção e suspender a minha voz, certo? Mas ali foi desrespeitoso e falou o juiz. Precisa de uma lei para dizer que o juiz tem que respeitar a vítima idiotice, babaquice, sei lá. Professor, E aí? também uma coisa que eu estava comentando isso até com um vizinho meu que ele é advogado, e ele também me diz o seguinte, né, que em algumas situações esses negócios de tudo criar lei, porque porque isso foi assim, assim, assado, eu vou criar uma lei para isso não acontecer mais, sendo que já há leis, né, que premeditam os assuntos. E aí, a gente pega, por exemplo, essa daí, vai dizer o quê? Que o advogado não pode mais, o advogado vai ter mais limites em sua atuação perante o tribunal, perante um caso, ele vai ser limitado ao que ele, como ele Eu pode agir. não conheço a redação, mas eu duvido muito que tenha redação nesse sentido. Me parece, pelas Aham. chamadas, eu vi também chamadas da publicitária da jornalística, na verdade, né, da lei, me parece que é uma limitação mais para a atuação do magistrado, porque o grande pecador, digamos assim, foi o magistrado, que é que comanda a audiência. Ele Uhum. que é a autoridade que comanda a audiência. Então, ele que tem que dar limites, por exemplo, suspender a fala de alguém, dar a voz a alguém, dar um tempo, oferecer uma água, certo? Dizer, ó, pela ordem, essa pergunta você não está obrigado a responder, porque é uma pergunta ofensiva. Por Uhum. favor, excelência, chegado para o advogado, o senhor respeite a vítima. Faça as perguntas, mas respeite a vítima. Porque pergunta é uma coisa, né? Você se manifestar e dizer, a audiência, a oitiva da vítima, que foi o que aconteceu naquele momento, vocês vão aprender lá quando estudarem processo penal, provavelmente comigo, o momento de oitiva da vítima ou de testemunha ou interrogatório é um momento de perguntas, não é de eu dizer o que é que eu acho não como advogado. Não, porque eu acho isso, porque é isso aqui. Não, eu tenho que fazer perguntas. As perguntas podem ser direcionadas, e são, na maioria das Uhum. vezes, para um determinado sentido de convencer o magistrado, né? Então, se eu pergunto, por Certo. exemplo, se eu mostro uma foto, ele poderia mostrar a foto, chegar aqui e dizer, essa é a página da senhora no Instagram? É uma pergunta, a pessoa dizer, reconhece essa pessoa aqui? Reconheço. Essa roupa aqui é a mesma que você estava nessa outra foto? Claro que eu estou sugestionando. O processo é um sugestionamento, a atuação das partes no processo é sugestiva nos seus interesses. A acusação, muitas vezes, de condenar, ou às vezes até de absolver também, porque o Ministério Público não é acusador a todo custo e a todo modo, e a defesa de não aceitar. Então é sugestiva. Mas, tá vendo isso aqui? Agora, É diferente ah, de eu chegar e dizer a sua roupa não presta, a sua roupa é feia, a sua roupa é aquilo, ou acho que você é puta safada. Isso não é pergunta. Né? Então o juiz deveria, como comandante da audiência, dar limites. Então, se contenha e faça perguntas. Como eu já fui advertido algumas vezes, ou às vezes, por exemplo, a pergunta é confusa. Às vezes o juiz intervém e, como já interviu comigo, doutor, refaz a sua pergunta. Onde é que o senhor quer chegar? Aí ele diz, oh, excelência, eu quero perguntar isso, porque eu quero saber da testemunha isso e aquilo, se ela estava no local, se... Então, eu já vi embate, por exemplo, às vezes de advogado. Não, eu quero fazer essa pergunta assim, me responda isso. A testemunha às vezes não, eu quero saber onde é que você estava no dia. Aí o cara joga para lá, joga para cá. Não, mas me responda onde é que você estava. Entendeu? Mas diga. uhum. Agora sim, professor, por exemplo, o caso, esse caso em específico, no final das contas, ele foi tratado que teve muita. Acho que o termo que usaram foi denúncia caluniosa, né? Porque muitas das acusações foram comprovadas que não tinham sido verdade. De quem? Como, por exemplo, o fato dela estar drogada, né? Sendo que a perícia, a polícia civil, né? E a delegada que investigou o caso deu entrevista na televisão dizendo e mostrando, saiu na televisão, mostrando ela andando assim, assim, assado normal, né? Como se não tivesse nenhum efeito de nada, antes e após o ato, né? Então, Sim. muitas dessas coisas foram apresentadas um pouco tempo depois.
E aí, por exemplo, não sei como é que terminou o caso, mas, por exemplo, como foi um caso de denúncia caluniosa, eu acho que foi esse o termo utilizado, entra como se fosse um crime, ou o caso ele seria anulado? Não sei como é que procederia isso. Depende do, do, do momento em que isso veio à tona, certo? Não há no processo penal brasileiro a revisão da pena, ou da decisão, melhor dizendo, em favor da sociedade. Só há em favor do réu. Então, por exemplo, se você for condenado e depois surgir uma prova de que você é inocente, você pode entrar com a ação, que é uma revisão criminal, para ser inocentado. Agora, se for ao contrário, você for absolvido e depois apareceu uma prova, claro, depois do trânsito em julgado, né? E apareceu uma prova de que você é o culpado, se você já foi absolvido, não tem mais o que fazer. Ou seja, não existe revisão criminal pró-sociedade, certo? Não existe revisão criminal pró-sociedade. E o que me parece ali não é denunciação caluniosa, porque denunciação caluniosa, que é um crime, é quando você dá causa à instauração de um processo. Aí seria denunciação caluniosa se fosse ao contrário, se a menina tivesse mentido, dito que foi estuprada e acusado ele de ser o estuprador e na verdade não era. Isso é denunciação caluniosa, certo? Denunciação caluniosa é, por exemplo, sei lá, eu lhe empresto o meu carro, você sai e não me devolve, eu vou lá na delegacia e registro uma ocorrência de furto, dizendo que você subtraiu, mas eu lhe emprestei, certo? Isso é denunciação caluniosa. Ou eu invento alguma coisa contra você onde você trabalha, de que você agiu de uma determinada forma e cometeu um ilícito administrativo. Isso é denunciação caluniosa. Quando você dá argumentos, não seria a palavra totalmente correta, mas possibilita a instauração de inquérito, processo administrativo, processo penal em desfavor de alguém, sabendo que isso não aconteceu, né? Por isso, denunciação caluniosa. Que me parece que não foi o caso, né? Me parece que não foi o caso. No caso, ele foi absolvido. E se ele já foi absolvido e não tem possibilidade mais da acusação recorrer, já era. Não há, como tem, por exemplo, no direito americano, né? A gente até tem séries aí que a gente vê a galera reabre investigações de não sei quanto tempo atrás para colher novas provas e às vezes até condenar alguém, né? Aqui não tem revisão criminal pró-sociedade. Julgou, absolveu, transitou em julgado, não tem mais para onde correr, certo? Mas vamos correr aqui. Em relação, a gente falou do princípio da territorialidade, na verdade a regra é território brasileiro, aplicação de lei brasileira. Essa é a regra. A regra. Mas há, excepcionalmente, a possibilidade da extraterritorialidade, que é o que a gente vai ver agora. É a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira fora extraterritório, fora do território, certo? Fora do território. Essa extraterritorialidade, ela pode ser condicionada, vocês vão ver mais na frente quando a gente vê a legislação propriamente dita, há uma condição para aplicação ou incondicionada, não depende dessa condição, aplica-se a lei brasileira naqueles casos. Alguns princípios vão reger a aplicação dessa extraterritorialidade, o princípio da universalidade ou da justiça penal universal ou cosmopolita. No direito, aprendo isso, às vezes a gente tem denominações distintas para o mesmo instituto, denominações distintas para o mesmo instituto. Princípio da universalidade, ou também chamado princípio da justiça penal universal, ou também chamado da princípio da cosmopolita, certo? O que quer dizer isso? A gravidade do crime ou a importância do bem jurídico tutelado. Crime tem ligação com bem jurídico. Só há crime quando há um bem jurídico a ser tutelado. O roubo tutela o patrimônio, lesão corporal à integridade física, o homicídio à vida, o estupro à dignidade sexual das pessoas, certo? Crime contra a honra das pessoas, calúnia, difamação e injúria, defende o bem jurídico, a honra, certo? Tem crimes para proteção do patrimônio público, tem crimes para proteção da honra dos mortos, certo?
tem crime para proteção da fauna, tem crime para proteção da saúde pública, certo? Da paz pública e por aí vai. Então, a gravidade do crime e a importância do bem jurídico tutelado justifica a punição do fato, independente do local. Então, a prática ou a atuação de um terrorista, é uma atuação que todas as nações têm interesse em combater, impedir, um genocida, por exemplo, também, combater, impedir. Então, determinados casos, pela sua natureza universal, ou, por exemplo, o tráfico de pessoas, ou o próprio tráfico de drogas, certo? Tem natureza universal e, em razão disso, as nações têm esse interesse em combater determinados crimes justamente pela sua natureza universal. Princípio real da proteção ou proteção interesse ou da defesa. Justifica a aplicação da lei penal brasileira sempre que no exterior se der a ofensa a um bem jurídico nacional de origem. O que quer dizer isso, princípio da proteção, interesse e da defesa? É a gente proteger os nossos bens. Então, por exemplo, é óbvio o interesse do Brasil proteger um navio brasileiro que está mesmo que fora do território nacional. É interesse do Brasil proteger, por exemplo, a embaixada. O Brasil tem lá, comprou um espaço para receber os brasileiros na Itália, né? Tem interesse em proteger aquele patrimônio. O Brasil tem interesse em proteger os seus nacionais, né? Isso justifica, muitas vezes, a aplicação do direito penal brasileiro fora do território brasileiro. A gente vai ver cada caso de per si, certo? O princípio da personalidade ou nacionalidade, interesse do país em punir os seus nacionais, os nativos, aqueles que cometem crimes, são brasileiros, mesmo que fora do país. Princípio da nacionalidade, dizendo, ó, a gente não vai deixar os nossos nacionais impunes, vamos puni-los, certo? E os crimes praticados contra os nacionais. Punimos os nossos e defendemos os nossos. Esses são os princípios que vão reger a aplicação do direito penal extraterritório brasileiro, certo? Princípio da representação da bandeira. Leva-se em consideração a bandeira da embarcação ou da aeronave. Está lá em águas internacionais. É privado, mas é meu barco. Eu peguei meu barquinho, ganhei um dinheiro. E aí vai fazer o quê? Não, ganhei na Mega Sena, vou comprar um barco, vou sair navegando, aí vou para outros países. Então, em águas internacionais, a bandeira é brasileira. Se acontecer um crime dentro da embarcação, em águas internacionais, o que é que vai fazer? Aplica esse princípio da bandeira da representação. Direito penal brasileiro. Neles, certo? Mesmo que fora do território brasileiro. Bom, dois tipos, como eu falei. Extraterritorialidade incondicionada, não tem condição. Se acontecer, aplica a lei brasileira. E a condicionada, que a gente vai ver mais na frente. Mas a incondicionada, independente de condição. Crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. Crime, e aí, atenção, pelo amor de Deus, porque isso cai em prova direta. Primeiro ponto importantíssimo. É crime contra a vida ou liberdade. Não é contra a honra. Não é contra a dignidade. Tentaram estuprar Bolsonaro não sei aonde. Não é contra a vida nem contra a liberdade. Contra a vida, homicídio. Contra a liberdade, sequestro, cárcere privado. Então, crime contra a vida ou liberdade. Subtrair o celular do presidente num discurso não sei aonde, na cidade de Nova York. Aplica a lei penal brasileira? Porque foi contra o presidente da República? Quem me responde? Não. Não, por quê? Foi contra o patrimônio. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, contra a vida ou liberdade. Sim, outro detalhe. Presidente da República. Tá falando de vice-presidente? Não. Então, Mourão se lascou. Certo? Tá falando de comitiva que veio junto? Não. Tá falando de presidente da República. Certo? Vocês aprenderam? Percebam como o princípio é importante. Sacanagem da porra, não sei o quê.
Qual é o princípio aí? O princípio da taxatividade. A lei penal deve ser interpretada de forma restritiva, direta e objetiva. A lei falou em presidente, não falou em comitiva, em segurança, em mulher do cara, nos filhos, falou no presidente. O presidente só tem um, certo? O presidente só tem um, pelo menos oficialmente, certo? Esse é o primeiro da primeira possibilidade de aplicação de lei penal brasileira extraterritório brasileiro, certo? Segundo ponto e segunda possibilidade, crime contra o patrimônio ou a fé pública da União, Distrito Federal, Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação. Crime contra o patrimônio ou a fé pública. Então, patrimônio. Se a União, que é dona da embaixada, comprou a embaixada, não alugou, comprou, é patrimônio lá da União, e aí alguém vai e comete um crime contra a embaixada, na embaixada, quebra, crime contra o dano do patrimônio público. Ou pega um navio e, sei lá, subtrai alguns pertences lá da embaixada, computador, enfim, ou do navio, é crime contra o patrimônio público, certo? Da União, dos estados, foi uma comitiva, levou um computador e tal, oficial da Bahia, o governo da Bahia foi lá visitar alguma instituição fora para comprar vacina. Se é contra o patrimônio ou a fé pública, a falsificação de um documento, por exemplo, ou contra uma sociedade de economia mista ou autarquia, ou fundação pública, não é fundação privada, não, fundação pública. Uma sociedade de economia mista, quem que me diz aí? Um exemplo. Banco do Brasil? Exatamente, sociedade de economia mista. Empresa pública. Correio, entraria aí. Também, professor, a pessoa que falsifica Correio, acho que é autarquia. Correio é autarquia. A pessoa que falsifica o real no exterior também se encaixa nisso, né? Sim, perfeito. Perfeito. É público. Crime contra a administração pública por quem está a seu serviço. O cara está a serviço da administração pública e comete um crime contra a administração pública. Ou seja, se eu vou fazer parte dessa comitiva aí que vai atrás de vacina, então essa comitiva idiota que fizeram aí para visitar, ver um remédio que acho que foi em Israel, só tinha usado em 30 pessoas. O Brasil gastou dinheiro para ir visitar um país, uma comitiva, para ver um remédio que usou em 30 pessoas. Parece ser piada. Aí eu vou lá e subtraio um patrimônio da administração pública. Vou pegar o computador, levar para casa. Crime contra o patrimônio, mesmo fora, certo? Cometido por quem está a seu serviço, é possibilidade de aplicação da lei penal brasileira, mesmo fora do território brasileiro. E aí é independente de condição. De genocídio, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. De genocídio, existe uma lei específica, a lei de genocídio. Quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. O cara é brasileiro. Onde ele tiver, se ele praticar genocídio, lei brasileira nele. Certo? Aí é nacionalidade. A gente vai punir esse fila da mãe e universalidade também. Vamos punir esse fila da mãe onde quer que ele esteja. Se for brasileiro, praticou genocídio, a gente vai atrás. Ou domiciliado no Brasil, o cara é argentino, é italiano, nazista, fila da mãe. A gente vai punir. Está domiciliado no Brasil, a gente vai punir. Aqui é a definição do crime de genocídio. Que com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial, religioso como tal. Então o cara tenta destruir um grupo, pratica genocídio. Se você quiser depois dar uma olhada na lei. E a extraterritorialidade condicionada a uma condição. E aí percebam aqui, por isso que eu botei o negrito, porque são essas possibilidades, desde que haja as condições. Cuidado.
Precisa existir as condições. Então, ó, os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. O Brasil assina lá um tratado ou uma convenção dizendo que vai reprimir o tráfico de drogas. Vai aplicar para todo e qualquer crime praticado? Não, precisa ter a condição. Qual é a condição? Entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Então, se lá é tráfico de drogas, aqui é tráfico de drogas, e não preso pelos quais lei brasileira autoriza extradição, está na lei que autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro, não ter cumprido pena lá, ou seja, pena integral, óbvio, certo? Então, mas o cara cometeu tráfico de drogas, a gente tem um tratado internacional, o cara entrou no território, certo? Lá também é crime, está em autorização na lei que autoriza a extradição, mas o cara cumpriu a pena toda lá. Então, não tem porquê. Não tem porquê aplicar, porque não preenche uma condição. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro, por outro motivo, não está extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Preenche todos esses requisitos, mas prescreveu. Bom, se prescreveu, não preenche uma das condições que a prescrição extingue a punibilidade. Certo? Bom, tem mais possibilidade? Tem. O crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Crime cometido por estrangeiro. Por exemplo, tem um caso acho que foi na França, na estação de metrô, né? Que mataram um brasileiro. Crime cometido por estrangeiro contra o brasileiro fora do Brasil. Vai punir aquele cara lá? Ou o pessoal da estação de metrô que matou o brasileiro, pensando que ele era terrorista? Desde que preencha as condições. O cara tem que entrar no território nacional, o fato de ser punível também no país que foi praticado, lá com certeza deve ter sido crime, acho que até responderam. Está o crime incluído entre aqueles que a lei penal brasileira autoriza extradição, homicídio, não ter sido agente absolvido no estrangeiro, se o cara não foi absolvido lá, se eles entrarem aqui, vai aplicar a lei brasileira, não ter sido agente perdoado no estrangeiro por outro motivo, não está extinta a punibilidade. Tem mais? Tem. Crimes cometidos por brasileiro. O cara praticou um crime lá, matou a família e tal, não sei o que, no Chile. Vai aplicar a lei brasileira? Depende do que? Das condições que a gente já viu aqui, certo? Praticado em aeronave ou embarcação brasileira, mercante ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Então, qual é a regra da gente? A regra da gente é que se a embarcação é privada, mesmo em território estrangeiro, ela não é território brasileiro. Se é privada, está lá no estrangeiro, é território do estrangeiro. Então, se sai daqui, eu saio daqui com uma embarcaçãozinha e eu chego lá e atraco num porto na África do Sul. Parei num porto na África do Sul com minha embarcação particular. Se acontecer um crime dentro da minha embarcação, vai ser processado e aplicado a lei penal de lá. Certo? Mas pode ser, perceba a inteligência do legislador, pode ser que lá diga que embarcações estrangeiras, mesmo que privadas, a lei é a lei do país. Aí, quando não há julgamento lá, para não prevalecer a impunidade, se o cara entrar aqui, se for punido também no país, se for autorizada a extradição, se não tiver extinção de punibilidade, se o cara não for absolvido, aplica a lei brasileira, certo? Para evitar, óbvio, a impunidade. Cuidado para não confundir as incondicionadas, possibilidades de aplicação da lei brasileira incondicionada, com a condicionada, certo? Obrigado. As condicionadas precisam, como o nome já diz, das condições. Preenchimento das condições. A incondicionada independe de condição. Então, crime contra a vida ou liberdade do presidente da República, pouco importa se o cara entrou aqui, se não entrou aqui, se foi extinto lá, se não foi extinto, se tem tratado, se não tem tratado, não quer nem saber. Vai aplicar a lei penal brasileira, certo? O cara vai responder um processo. Agora, perceba um detalhe importante.
aplicar a lei penal brasileira e efetivar é diferente. Então, por exemplo, o cara lá tentou matar Bolsonaro sei lá, numa visita dele aí a outro país. O cara é estrangeiro. Natural do país. O país vai extraditar? Não. Então, muito embora vai ter um processo aqui, esse cara vai ser denunciado, vai constituir defesa se ele quiser, se não vai ser nomeado defensor público para ele, certo? Vai responder o processo, vai ser condenado. Muito provavelmente esse cara nunca entre aqui, se ele entrar, tá lascado. Então percebam, uma coisa é o Brasil ter interesse e aplicar a lei, outra coisa é efetivar. Efetivar. Tá? Mesma coisa, por exemplo, um crime contra o patrimônio. O cara chega lá na embaixada e quebra a embaixada brasileira. Porra, vai ter um processo aqui no Brasil, denunciando essas pessoas. Muito provavelmente a lei de lá não permite extradição de nacional para o Brasil. O cara não vai pegar lá na Itália os italianos que quebraram, depedraram a embaixada brasileira e pegar o nacional, colocar no avião e mandar para o Brasil para responder crime aqui. Não vai fazer isso, como o Brasil também não faz isso com o nacional. Certo? Se não vai fazer isso, o cara vai responder um processo aqui. No dia que ele entrar, ele se lasca. O que, é que vai acontecer? Ele nunca vai entrar. Ele nunca vai entrar. Se eu não me engano, não é um caso de extraterritorialidade, mas só para vocês perceberem, nesse caso é territorialidade, não extraterritorialidade. É aquele acidente da Gol, acho que foi da Gol, que um aviãozinho menor, de pequeno porte, deu um toque no avião da Gol, o avião perdeu, caiu, acho que lá no norte, morreu um bocado de gente, os caras conseguiram equilibrar o aviãozinho menor e tinham 2 estrangeiros pilotando o avião. Os caras responderam, ali foi territorialidade, não é extraterritorialidade, porque foi dentro do território brasileiro. Mas os caras responderam o processo aqui, conseguiram autorização para cair fora, respondem o processo, foram até condenados. O que é que vai acontecer? Os caras nunca vão pisar aqui no Brasil. Não fazem voo mais para o Brasil, porque no dia que sentar, pisar aqui, botar o pé, opa, segura, preso, vai cumprir pena. Tá? Porque me parece que eles tinham um equipamento que não estava ligado, que era o equipamento que daria o sinal de que teria outra aeronave próxima. Já que o avião grande se lascou e o pequenininho, os caras saíram vivos. Professor, no Diga. caso dos Estados Unidos, eles prendem pessoas de fora, não é isso? No caso, tipo, combate a tráfico de drogas, a gente vê muito na televisão eles procurando traficantes de outros países. Isso é todos os países. A gente tem nossa população carcerária estrangeira, acredito que 99% é tráfico internacional de drogas. A gente também prende. Bom, lei de tortura. O que quer dizer a tortura? A lei de tortura também é uma lei especial, igual o genocídio. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão. Então, você tem que agredir, violentar para obter declaração ou confissão. Então, o cara chega na delegacia, o policial vai e bate no cara para o cara assinar lá que foi ele que cometeu o crime. Isso é tortura, certo? Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então, se você bate em alguém para obrigá-los, não, você vai lá agora e vai furtar aquele carro. Em razão de discriminação de racial ou religiosa, também é crime. Então, se você bate e violenta essa violência em razão de discriminação racial ou religiosa, é tortura. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental. Então, alguém sob sua guarda é o policial, que tem a guarda do preso, por exemplo, ou o delegado, que tem poder e autoridade sobre o preso. Então, submeter a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Castigo pessoal, vai apanhar aqui. Então, o que às vezes acontece em delegacia, os caras têm lá um pedaço de pau desse tamanho, ou fio, e aí chama no sujeito ali, isso é prática de tortura, certo?
E o que é que vai dizer a lei de tortura? O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então, ó, se a vítima for brasileira, brasileiro torturado, princípio da naturalidade, né? Punir os brasileiros e punir os crimes cometidos contra brasileiro. A lei de tortura está dizendo que o Brasil aplica a lei brasileira para a tortura praticada contra a vítima brasileira. Então, se o cara é torturado em qualquer lugar do mundo, a vítima é brasileira, a lei penal brasileira vai ser aplicada. Aplicada, não estou dizendo efetivada, certo? Corte Interamericana, ou Corte Penal Internacional, desculpa. É o primeiro Tribunal Penal Internacional permanente. O Brasil adere a essa Corte Penal Internacional. Foi estabelecido em 2002 em Haia, local de sua atual sede, né, dos Países Baixos, em Haia. É a Corte de Haia. Em geral, o Tribunal Penal Internacional atua quando os tribunais nacionais não conseguem ou não desejam realizar os processos criminais. Sendo assim, a formação desse foro internacional geralmente se justifica como último recurso. Então, é uma Corte Internacional de Direito Penal, certo? O Brasil é signatário desse pacto aí, da criação da Corte Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional. Então, como último recurso, penal, ou quando o Brasil, por exemplo, não tem interesse de realizar o processo criminal, há nessa possibilidade aí da vítima, por exemplo, provocar a Corte Penal Internacional, que tem suas regras próprias lá de punição, inclusive tem também até uma cadeia própria. Aplicação de sentença estrangeira, aí já é o contrário, é trazer a sentença estrangeira para o Brasil para ela ter eficácia, certo? A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências e pode ser homologada no Brasil. O que quer dizer isso? A sentença estrangeira ela pode ser trazida de fora para ser aplicada aqui no Brasil, só que precisa passar por um procedimento, certo? Precisa passar por um procedimento. E esse procedimento é no STJ, é o STJ que tem, o Superior Tribunal de Justiça, que tem competência para analisar a sentença estrangeira, certo? E para que eu posso trazer essa sentença penal estrangeira? Primeiro, para obrigar o condenado a reparar o dano ou restituição da coisa. Isso eu preciso fazer um parênteses. Quando um sujeito é condenado, a sentença penal condenatória, ela nasce e ela traz uma obrigação de indenização. Quando alguém é condenado, ou seja, ele é autor do fato criminoso, reconhecidamente autor do fato criminoso, e essa sentença, óbvio, transita em julgado, não tem mais recurso, não tem como desconstituí-la e desconstruí-la. Nasce aí a possibilidade de uma obrigação de reparação do dano. Então, por exemplo, se eu tenho um parente próximo, sei lá, Deus me livre e guarde, mas meus ascendentes são vítimas de crime de homicídio. E aí a pessoa, autor do fato, responde um processo criminal por homicídio e é condenado. Com essa sentença penal condenatória, gera-se um título judicial de obrigação de reparar o dano, em que a família da vítima, no caso a vítima já morreu, porque foi homicídio, senão seria a vítima, tem a possibilidade de executar, de solicitar, de requerer essa reparação pecuniária mesmo, desse dano. Tá? E não há, quando há uma sentença penal condenatória, não há mais discussão se tem obrigação ou não. Se já tem a sentença dizendo houve o crime e João é o autor do fato, não há discussão se deve reparar ou não. Já há obrigação, o negócio é só ir atrás do dinheiro, certo? Então, essa sentença penal estrangeira pode ser trazida ao Brasil para ser homologada com esse fim de reparação de danos, certo? Então, por exemplo, vamos supor que, nesse caso, que eu falei foi até bom dar esse exemplo, nesse caso do voo aí da Gol, em que um estrangeiro pilotando um avião no território brasileiro tocou no avião da Gol
E vamos supor que lá no território estrangeiro ele foi processado e condenado, certo? Por homicídio culposo de, sei lá, cento e tantas pessoas que estavam no avião. Por que é que não foi doloso? Porque ele não pegou o avião, pelo que me consta, e jogou no outro para matar cento e tantas pessoas. Ele, por falta de técnica, inabilidade, não ligou, parece, um mecanismo que seria apropriado para avisar que outro avião estava próximo. Homicídio culposo, responde o processo. Aí os parentes das vítimas pegam essa sentença penal estrangeira, trazem para o Brasil, solicitam a homologação para solicitar a reparação do dano. É possível? É possível. Esse é um dos objetivos da gente trazer a homologação da sentença estrangeira. A outra possibilidade é para cumprimento de medida de segurança. Medida de segurança, a gente vai estudar mais a fundo, eu vou passar en passant aí para falar. É uma medida aplicada, não é pena, certo? Uma medida aplicada às pessoas que não têm possibilidade ou contra elas não podem ser reconhecida a prática de crime, mas apenas e tão somente de fato típico e antijurídico. Não há que se falar em culpabilidade. Eu já estou até adiantando um assunto. Toda vez que a gente trata de crime, eu já devo ter falado isso, vou reforçar, e depois mais na frente vou falar de novo, e vou repetir acho que umas 20 vezes. Toda vez que a gente fala de crime, é necessário um tripé. Só há crime quando há fato típico, há um tipo penal, tem que existir um tipo penal. Crime não pode ser o que Bolsonaro acha, crime não pode ser o que Rui Costa acha, nem crime pode ser o que João acha, nem o síndico do meu condomínio acha, nem o que minha mãe acha, nem o que meu pai acha. Crime tem que estar na lei previsto. E a isso nós denominamos de fato típico. Um tipo penal, fato que é tipo penal. Por que andar de sunga não é crime? Porque não existe o tipo penal de andar de sunga crime. Mas existe o tipo penal de homicídio. Mas existe o tipo penal de estupro. Mas existe o tipo penal de calúnia, difamação e injúria. Mas existe o tipo penal de prevaricação. Mas existe o tipo penal de instigação, auxílio, induzimento, auxílio ao suicídio e agora automutilação. Né? Mudaram a lei por causa do negócio da baleia. Né? Agora o crime é de auxílio, induzimento, instigação ao suicídio e automutilação. Certo? Então, se você induz alguém a cortar o dedo, arrancar a mão, se automutilar de alguma forma, isso é crime. Por quê? Porque veio uma lei recente, relativamente recente, e diz que isso é crime. Então, é necessário o tripé. Fato típico, antijurídico, por quê? Porque aquela conduta, embora seja um tipo penal, pode ser que o direito antijurídico é contrário ao direito. Pode ser que o direito permita uma conduta daquela forma. A exemplo da legítima defesa. Matar alguém é crime, mas matar alguém para se defender, o direito permite. Então, muito embora seja um fato típico, ele não é antijurídico, pelo contrário, ele é permitido, ele não é contrário, ele é permitido. Por quê? Porque a lei permite a legítima defesa, certo? Que também a gente vai estudar mais pormenorizadamente à frente. E o terceiro ponto do tripé do crime, terceiro ponto, é a culpabilidade. A culpabilidade tem a ver com a possibilidade do sujeito de entender o caráter ilícito, entender que aquilo é ilícito, é crime contrário ao direito. Então, por exemplo, por um critério meramente biológico, nós, brasileiros, entendemos que o menor de 18 anos não tem condições de entender o caráter ilícito. Por mais questionável que seja, por mais debatido e discutido que possa ser, é o que prevalece na lei. É o que a lei diz hoje, que o menor de 18 anos, ele é inimputável, ele não tem culpabilidade. Então, não preenche um dos tripés. Ele comete fato típico, antijurídico, mas não é culpável. Assim também é possível aqueles que têm algum tipo de problema mental, que retira toda a possibilidade de entender o caráter ilícito.
esse também não preenche o terceiro ponto do tripé, certo? E a essas pessoas que possuem problemas mentais, que não tem, e não é todo e qualquer problema mental, a gente vai ver isso na frente, que não tem consciência da ilicitude, não tem consciência da ilicitude. Por exemplo, tem uma mulher na HCT lá que cortou os filhos em pedacinho e botou na panela e ferveu. Ela fez o quê, professor? Cortou os filhos em pedacinho, colocou numa panela e ferveu. Num palavreado mais vulgar, doida, certo? Medida de segurança. A medida de segurança é aplicada. Cuidado, é medida de segurança. Não estou chamando de mandado de segurança. Mandado de segurança é uma coisa, medida de segurança é outra. Certo? Mandado de segurança é uma ação constitucional para garantir direito líquido e certo. Medida de segurança é uma sanção, não é uma pena aplicada às pessoas que não têm, aos inimputáveis, melhor dizendo. Faltam a eles culpabilidade. Então, toda vez que vocês pensarem em crime, só há crime quando há fato típico, antijurídico e culpável. Repitam comigo: fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico, antijurídico e culpável. Então, a sentença penal estrangeira pode ser trazida para o Brasil para ser homologada, para poder submeter alguém à medida de segurança. Então, sei lá, eu estou com um parente no exterior que cometeu um fato típico, mas estava surtado, esquizofrênico, deu um surto e cometeu um crime lá. Respondeu, e eu quero trazer ao Brasil. Eu tenho a obrigação de cuidar dele como parente e preciso trazê-lo para submeter a tratamento, tomar remédio, acompanhamento psicólogo, psiquiatra e tal. Mas ele lá foi submetido a uma sanção de medida de segurança. O que é que eu faço? Essa autorização para trazê-lo para cá, homologo a sentença estrangeira para poder submeter uma pessoa à medida de segurança, certo? Bom, aqui eu já falei para reparação do dano. Sim, a homologação depende para reparação do dano de pedido da parte interessada. Se é para reparar, tem que ter um pedido, né? Só a vítima, se for a vítima viva, claro, e do seu representante ou do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, que são os interessados a requerer a reparação do dano quando a vítima morre, né? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. O famoso CAD. Para efeito da existência de tratado de extradição com país de cuja autoridade judiciária emana a sentença ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Então, se eu for querer que alguém venha para cá para ser submetido à medida de segurança, tem que ter tratado, tratando sobre o tema, óbvio. Se não tiver tratado, requisição do ministro da Justiça. Eu vou solicitar ao Ministério da Justiça que o ministro solicite o encaminhamento do sujeito para cá, para eu poder homologar a sentença estrangeira no Brasil para submeter alguém à medida de segurança, certo? Esse tema está no outro slide, eu vou fechar aqui e vou pular para o outro. Bom, eu vou falar agora do sistema brasileiro, certo? Alguns países adotam o sistema tripartido ou trinário.
em que se divide infração penal é uma coisa, crime é outra coisa e contravenção é outra coisa. Ou crime é uma coisa, infração penal é uma coisa e delito é outra coisa. Ou seja, divide 3 categorias. No Brasil, há uma divisão bipartite, ou dualista, ou um sistema binário, em que infração penal se divide em crime ou delito, é a mesma coisa. Então, primeira coisa, aprendam. Se eu falar delito ou crime, eu estou falando a mesma coisa. Não há diferença entre crime e delito. São nomenclaturas utilizadas para a mesma coisa. Certo? Porque o nosso sistema é bipartite. Tem sistemas que são 3. Crime, delito e contravenção. Ou seja, há uma gradação. Um mais grave, outro menos grave, outro menos grave ainda. Né? No Brasil, há apenas bipartite. A infração penal se divide em crime, delito ou contravenção penal. Crime, delito ou contravenção penal. Certo? Toda vez que a lei... Isso é importante, porque às vezes a lei vai utilizar a palavra infração penal. Quando ela usar a palavra infração penal, a lei está dizendo que ali dentro está crime e contravenção. Toda vez que a lei disser infração penal, está dizendo crime e contravenção. Quando ela falar crime, é só crime. Quando ela falar contravenção, é só contravenção. Mas quando ela falar infração penal, ela vai estar dizendo crime e contravenção. Quer ver? Deixa eu ver aqui a... Isso, por exemplo, na lei... O bom de dar aula assim é que a gente pode fazer a pesquisa na hora aqui. Deixa eu dividir com vocês aqui. A lei aqui é a lei de lavagem de dinheiro. Olha o que vai dizer a lei aqui. Ó. Ocultar ou dissimular, lei de lavagem de dinheiro, que está tão na moda aí. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. O que quer dizer isso? Se eu tenho algum tipo de bem, dinheiro, direito, valores, ganho um apartamento cometendo infração penal, qual é a importância da palavra? Que não precisa ser crime, pode ser contravenção. Quando a lei está utilizando a palavra infração penal, está me dizendo o seguinte: se eu ganhar dinheiro com contravenção, jogo do bicho é contravenção. Se eu ganhar dinheiro no jogo do bicho, com o jogo do bicho, praticando o jogo do bicho, por exemplo, sentado lá e praticando essa contravenção penal, esse dinheiro que eu recebo, se eu ocultar, dissimular a origem, a localização, a disposição, a movimentação, ocultar, esconder, dizer que não tenho, dissimular, botar no nome de outra pessoa, uma casa, um dinheiro, um patrimônio, um bem, uma vantagem que eu recebi praticando contravenção penal, é crime de lavagem de dinheiro. Olha a pena. Pena de 3 a 10 anos e multa. Certo? Então, essa é a importância. Toda vez que vocês se depararem com essa nomenclatura, a infração penal, a lei está dizendo contravenção e crime. Vamos voltar para lá. Qual é a diferença? Isso é importante. A gente vai ver em detalhes a diferença. Mas é importante ter em mente que crime é uma infração
mais grave, crime ou delito, também chamado de delito, e contravenção é infração penal menos grave, praticamente em desuso. Não há revogação pelo desuso, ela existe, tem a lei de contravenção penal, mas é uma coisa que pouco se vê aplicar. Pouco se vê aplicar, certo? Existe, é possível, mas pouco se vê. Por exemplo, tem uma contravenção que uma vez uma promotora chegou para mim e perguntou: Lucas, tem alguma coisa que possa fazer quando você tem um cachorro, um vizinho com um cachorro muito barulhento e tal, não sei o quê? Falei, doutora, além das medidas administrativas, ok, multa por parte contra o condômino, né? Uma eventual alteração para retirada do animal, dizendo que atrapalha muito o convívio, embora seja permitido no condomínio, aquele animal extrapola, ou até um registro de uma ocorrência policial por prática de contravenção penal, provocar barulho através de animal ou até em atividade, sei lá, uma marcenaria, uma ferralheria, que às vezes o pessoal bota no fundo de casa e tal, é contravenção penal. Aí ela é mesmo, tal. Eu, por que, doutor, tá tendo problema no condomínio? Ela mas o problema é com o meu cachorro. E eu tô preocupada com o que os vizinhos podem fazer. Ela tinha um cachorro que era extremamente problemático, de zoada. Inclusive, aí eu falei, ô doutora, então, por que não leva para esses tratamentos aí que fazem com cachorro para acalmar, até medicação? Ela aí foi me falar que já tinha levado para banho de ufurô para acalmar o cachorro, medicação, não sei o que, tinha feito um bocado de tratamento, até esses tratamentos, digamos, fora do padrão, do comum. Mas, enfim, sim, uma coisa importante, contravenção, e aí, importante para quem quer ser concurseiro aí, contravenção também pode ser denominada de crime anão. Por que crime anão? Porque é uma infração menos importante, de menor potência, por isso o crime anão é um crime pequeno, certo? Ou também chamado de delito anão, ou delito liliputiano, também vem de pequeno, né? Então, delito anão, crime anão, delito ou crime liliputiano. Tudo isso quer dizer contravenção penal. Repito, o direito tem dessas coisas, o mesmo nome para o mesmo instituto, vários nomes para o mesmo instituto. Negócio chato, meio idiota. Mas por que é importante eu falar aqui? Porque você vai fazer uma prova de concurso lá, o cara vai botar delito anão. Você, porra, que diabo é delito anão? Né? Aí não, pô, delito anão é a mesma coisa que contravenção penal. Né? Se falasse contravenção, você ia lembrar. Mas delito anão, talvez você não lembre. Mas vocês estudaram comigo e vão lembrar, certo? Que é uma infração penal menos grave. Uma infração penal menos grave, certo? Bom, aqui a diferença. Crimes ou delitos e contravenções penais, também chamados de delito anão, crime anão, delito ou crime liliputiano, certo? Primeiro, os crimes ou delitos estão previstos no Código Penal ou em lei esparsa. Que lei esparsa? Um monte. O que mais tem aí, tem coisa aí que ainda vou conhecer, mas o que mais tem são leis esparsas tratando de crime. Fala a lei do Código de Defesa do Consumidor, que tem crime lá, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, aí, crime, lei de lavagem de dinheiro, lei contra o sistema econômico, lei de tortura, lei de racismo, genocídio, lei de crimes hediondos, lei Maria da Penha. O que não falta a legislação que traz crimes. As contravenções, ou delito anão, está previsto na lei de contravenção penal. Vamos dar uma passeada aqui, só para vocês. Algumas contravenções até revogadas, outras não. Algumas até revogadas e outras não. Vamos ver aqui. Outras até inconstitucionais. Vamos ver.
Aqui, por exemplo, fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender, sem permissão da autoridade, arma ou munição. Tá valendo isso? Vou responder logo, não. Por quê? Porque a gente tem outra lei posterior que veio tratar da matéria, que é o Estatuto do Desarmamento, inclusive com condutas criminosas. Muita coisa que antigamente era contravenção penal, com o Estatuto do Desarmamento passou a ser crime. Então, trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, antes era prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa. E 200 mil réis, 3 contos de réis ou ambos acumulados. Antigamente era contravenção você trazer consigo arma, portar arma. Hoje é crime, sem autorização. Certo? Hoje é Mas, crime. professor, a lei pode retroagir em benefício do réu? Porque, tipo, era crime, era contravenção, agora é crime? E isso é benefício? A pena de contravenção é menor do que a de crime. Então não é retroagir. Quem veio primeiro foi a contravenção, depois veio a lei do Estatuto do Desarmamento. Certo? A contravenção é de 1941. E vamos aqui, Estatuto do Desarmamento. E o Estatuto do Desarmamento é de 2003. Quem é mais grave? Você vai me responder. O estatuto é mais grave. Pronto. Então há que se falar em retroatividade? Não. Não, porque é mais grave. A lei só retroage em favor. Certo? Então o cara estava lá cumprindo contravenção penal por portar arma e ver o estatuto tornou mais rigoroso. Não há que se falar em aplicação do estatuto. A não ser os fatos praticados após a lei 10.826 de 2003. Certo? Então, lá em 2003, dezembro de 2003, quem praticou esse crime de porte de armas se submeteu à lei nova. Certo? Se submeteu à lei nova, que é mais grave. Mas quem tinha praticado contravenção antes, e eventualmente, se tivesse respondendo pela contravenção, ia ser aplicada a contravenção. Porque não há retroatividade, a lei do estatuto não ia voltar, porque ela é mais grave. Só retornaria se ela fosse menos grave. Certo? Então, quando o fato deixou de ser contravenção, porte de arma ou munição, e passou a ser crime, passou a ser mais grave. Pulou de uma infração penal menos grave para uma infração penal mais grave. Pulou de contravenção para crime. Mas vamos voltar lá à contravenção. Então, aqui praticamente tudo revogado que trata de fabricar, ceder ou vender gazua ou instrumento empregado usualmente na prática de furto. Gazua. É tipo aquele, na cadeia tem vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Estão vendo aí? Quer pra quê? Pro cara abrir chaveiro. Então, contravenção penal. Fabricar, ceder ou vender gazua, instrumento empregado usualmente na prática de crime de furto. Se você vender, por exemplo, sei lá, aquela chave mestra que abre qualquer coisa, contravenção penal. Quer ver mais? Aqui também disparar arma de fogo, já também revogado, porque o Estatuto de Desarmamento tem um crime. Vamos ver. Ó, deixar de colocar na via pública, sinal ou obstáculo, se não tiver lá eu não sei, mas se não tiver lá no Código Brasileiro de Trânsito, algum tipo, cuidado, tipo penal, porque pode ser que esteja lá como infração administrativa, de multa. Uma coisa é multa é administrativa, não é criminal. Mas no Código de Trânsito tem crimes também.
certo? Tem condutas ligadas ao trânsito, que são crimes, tem crimes lá previstos, e tem também infrações administrativas. Uma coisa é infração administrativa, quando você recebe uma multa porque você passou no sinal vermelho, é uma infração administrativa, certo? Mas quando você é pego dirigindo alcoolizado, é crime, além de ser infração administrativa também, certo? Um fato aí, repito, para vocês não confundirem na sua cabeça, que eu sei que às vezes confundem. O fato pode ser, ao mesmo tempo, infração administrativa, crime e ilícito civil. Ilícito civil, certo? Ou pode ser só um, pode ser os três, pode ser só dois, certo? Então, se não tiver nada lá como crime no Código Brasileiro de Trânsito, se você deixar de abrir o triângulozinho lá, para dizer que é perigo, que tem perigo, você está praticando uma contravenção penal. Ó, perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheio, com gritaria ou algazarra. Gritaria ou algazarra. Você está lá em casa no seu sossego, tem um pessoal fazendo gritaria ou algazarra, contravenção penal. Exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais. O cara tem no fundo, outro dia eu fui visitar uma casa, não cheguei na frente, o cara tinha uma serralheria num ambiente residencial, sem autorização da prefeitura, sem nada, o cara tá lá incomodando, fazendo as vozes. Né? Eu tinha uma vizinha uma vez, pena que na época eu não, ainda estudava no colégio, não tinha esse conhecimento. Mas eu tinha uma vizinha que tinha um estúdio dentro de casa, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, né? O cara tinha um estúdio dentro de casa todo dia de tarde. Pensa se foi um trabalho para mim, para poder estudar na época para o vestibular, porque todo dia de tarde ela ensaiava. E o mais miserável é que canta a mesma música 20 vezes. Eu sabia a música autoral dela, que eu sabia de cor. Pense num negócio. E olha que mesmo ela fez toda como é que chama? A parte acústica e tal, mas não tinha jeito, dava para ouvir. E volta do início, volta a mesma música de novo, faz de novo. Às vezes fazia 20 vezes a mesma música. Faz negócio de doido. E eu querendo estudar. Então, abusando de instrumentos sonoros, sinais acústicos, contravenção penal. Provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem guarda. Professor? Aqui, ó. Olha a contravenção penal que eu falei que a promotora estava cometendo. Perturbar o sossego alheio, provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda. Professor? No Hum. caso, aqui perto do lado da minha casa, tem uma igreja que todo dia, tipo, o som é muito, muito, muito alto. Então, eu posso utilizar desse artigo? Se a igreja não tiver autorização da prefeitura, acredito que sim. Porque depois a gente vai estudar outra coisa, quando eu falar de tipicidade, que é a tipicidade conglobante. Se determinada conduta é permitida por outros ramos do direito, não tem o que se falar em aplicação do direito penal. Então, por exemplo, se o cara chegou lá, pediu autorização à prefeitura, e outra coisa que você pode tentar ver também é a questão ambiental, né? Tem crime de poluição sonora. Crime de poluição sonora. Quer ver? Vou aproveitar aqui. Eu acho que encaixaria melhor aí no seu caso. Mas para dar consulta eu cobro, viu? Cadê? Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde. Deixa eu ver se tem sonoro especificamente. Não. Ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortalidade de animais ou destruição significativa da flora hídrica, atmosférica. Eu teria que parar para pesquisar exatamente o tipo, mas eu acredito que no seu caso encaixaria mais na poluição sonora. Então, que inclusive é crime, se ele estiver ultrapassando os decibéis permitidos por horário, né, e para atividade, porque tem algumas atividades que os decibéis podem ser maiores, aí tem que olhar também na lei municipal, na legislação municipal,
e ver também se tem autorização, se a igreja tem autorização para funcionar, entendeu? Mas eu acredito que se for uma coisa desproporcional, possa ser que seja, entraria aqui na lei de crimes ambientais. Porque tem a ver com o sistema ecologicamente equilibrado, né? Então é por isso que a gente precisa também ter um padrão sonoro, vibratório sonoro adequado. Eu já vi gente respondendo. Uma vez eu vi um processo criminal, não é muito comum não, mas porque o cara tinha um carro de som, um carro com som, na verdade. Então vamos voltar lá pro. A gente tem essa lei de contravenção penal, que é, vou ser sincero, não muito usada. Não faz parte do dia a dia do direito penal, dos processos, né? É muito deixada, digamos que ao relento. Bom, voltando aqui a diferença entre crime, delito e contravenção penal. O crime, como eu falei, maior gravidade da conduta praticada. Então, quando o legislador quer aplicar uma pena mais grave, dar mais importância àquela conduta, prevê como crime. Quando quer uma coisa mais leve, prevê como contradição. Certo? No crime, admite pena de reclusão e detenção. Pena de reclusão e detenção. Reclusão é possível, reclusão, anotem aí, que não tem. Reclusão, a pena pode ser em regime fechado, semiaberto e aberto. Reclusão. Toda vez que a lei disser pena de reclusão de tanto a tanto, aquela pena pode ser em regime fechado, semiaberto ou aberto. Reclusão. Detenção só cabe regime semiaberto e aberto. Então, toda vez que a lei disser assim, pena de detenção de tanto a tanto, independente da pena especificamente aplicada, o regime só pode ser semiaberto e aberto, certo? Recapitulando, toda vez que eu falar em reclusão, eu estou falando em fechado, semiaberto e aberto. Toda vez que eu falar em detenção, eu estou falando somente em semiaberto e aberto. Ou seja, em tese, reclusão é mais grave, detenção menos grave. No caso de contravenção penal, só cabe prisão simples. Prisão simples. Essa nomenclatura prisão simples quer dizer que não há rigor penitenciário. O cara fica sem rigor penitenciário, não tem aquele aperto da administração penitenciária. Certo? Confesso que em mais de 10 anos de formado, mais aí uns 5 de faculdade, eu nunca vi ninguém preso e não tem ninguém preso por contravenção. Né? Normalmente aplica-se, nos casos de contravenção penal, como são infrações penais de menor potencial ofensivo, institutos despenalizadores. Não há efetivamente aplicação de pena privativa de liberdade. Certo? Normalmente as penas, se alguém, quando é condenado, que é muito difícil, é submetido a uma pena restritiva de direitos. Nós temos, isso é importante vocês saberem, mas vamos estudar mais especificamente mais na frente, penas privativas de liberdade, prisão, privação de liberdade, o cara não pode sair, está preso, prisão. E penas restritivas de direitos, restrição de direitos. Então, por exemplo, a obrigação de prestar serviço à comunidade é uma restrição de um direito. Não há prisão, restrição de liberdade, mas restrição de direitos. A perda do voto, restrição de um direito. A possibilidade de frequentar determinados locais, restrição de um direito. A obrigação de pagar uma determinada quantia, uma restrição de direitos. Nós temos penas privativas de liberdade e penas restritivas de direito, certo? Restritiva de direito. No crime ou no delito, admite-se a tentativa, enquanto que na contravenção, embora a tentativa, isso é importante, embora a tentativa seja factível, perceptível, possível no plano real, a lei não pune a tentativa.
Então, por mais que você pratique uma tentativa de contravenção, você tentou cometer uma contravenção, a lei não tem interesse em punir. Por quê? Porque no artigo 3º da lei de contravenção, cadê? Deixa eu abrir aqui, só para ler. Artigo 3º, a lei é bem clara. Desculpe, não é 3º não, é 4º. Não é punível a tentativa de contravenção. E aí eu quero a atenção de vocês que isso cai muito em concurso. A lei está dizendo que não é punível a tentativa de contravenção. Se a pergunta lá na questão da prova estiver dizendo é possível a tentativa de contravenção penal, vocês responderiam o quê? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. É possível, mas não é punível. Então, uma pegadinha da zorra. O cara bota lá, é possível. Você, porra, tentativa não cabe tentativa em contravenção. Não cabe punição. Por quê? Porque foi uma opção do legislador. Não vamos punir a tentativa, não. É tão menos importante. É tão menos grave que a gente não vamos fazer a opção de não punir a tentativa. Então, existe tentativa de crime que é punível, com pena proporcional, e existe tentativa de contravenção que não é punível. Certo? Então, se eu tentar tentativa de homicídio, tentei matar alguém, punição. Mas tentativa de fazer barulho, por exemplo, sei lá, uma contravenção penal aí, não é punível. É até possível, mas não é punível. Certo? Então, cuidado com isso. Pegadinha de prova. Certo? Pegadinha de prova. Bom, a pena, enquanto a pena de prisão simples da contravenção é até 5 anos, pena de até 5 anos, é um limite máximo. Então, a contravenção pode ir de meses a 2 anos, 3 anos. O máximo é até 5 anos. Na pena, e tem até uma correção para fazer nesse slide aí, e aí corrijam aí agora. No crime, no delito, a pena máxima hoje é de 40 anos, não mais de 30. Aí está de 30, mas é 40. Por quê? Porque recentemente, com o pacote anticrimes, né, que entrou em vigor em 24 de janeiro de 2020, 24 de janeiro de 2020, um dia antes do meu aniversário, fez um ano agora, um ano e alguns meses, o pacote anticrimes mudou a quantidade de pena máxima a ser cumprida, alterando o artigo 75 do Código Penal de 30 para 40. Qual foi a lógica do legislador? Aumentou a expectativa de vida, aumenta a expectativa de vida, a gente coloca o povo para sofrer mais um pouquinho na cadeia. Faz sentido? Faz. Né? Então o cara comete o crime com 20 anos, passaria no máximo 30, né? 20 com 30, 50, vai sair novo, a gente aumenta mais um pouquinho, sai com 60. Certo? É o máximo de pena a ser cumprida. Cuidado, outro detalhe importante, já que eu estou falando de limite, eu estou falando o máximo de pena cumprida e não o máximo de pena que pode ser aplicada a um sujeito. Por exemplo, Cabral, e aí vamos para os exemplos que fica bacana de entender. Cabral tem quase 200 anos de pena, o ex-governador do Rio de Janeiro. Responde a vários processos, tem várias condenações que somam-se a mais de 200 anos. Ele vai ficar no máximo 30, porque inclusive cometeu os crimes antes da modificação da lei. Antes da modificação da lei. Como não há retroatividade de lei mais gravosa, ele vai ficar 30. Percebam como é importante conhecer o princípio do direito penal, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Se uma lei aumenta de 30 para 40 e Cabral cometeu os crimes enquanto a lei dizia que era 30, ele só vai ficar 30. Certo? Só vai ficar 40 quem cometeu o crime depois de 24 de janeiro de 2020, que foi quando entrou em vigor. A lei é de 2019, mas entrou em vigor em 2020.
partir de 24 de janeiro de 2020, quem cometeu o crime só pode ficar no máximo até 40 anos, ou vai ficar no máximo até 40. Para os benefícios da execução penal, o cálculo é feito em cima do 200. Então, para o cara progredir de regime, receber livramento condicional, saída temporária, é tudo feito com base no valor total. Mas ele só vai ficar 40, que é o máximo de pena. Isso é para não se criar uma prisão perpétua que nossa Constituição não permite, né? Então, se a gente dissesse assim, é proibida a prisão perpétua no Brasil, previsto na Constituição, mas o cara fosse condenado a 200 anos, é a mesma coisa de dizer que é prisão perpétua, que existe prisão perpétua. Então, por isso, esse limite, certo? Professor, Diga. nesse caso, me parece que foge da lógica isso. Me parece que talvez trocar a quantidade excedente de pena por uma punição como, não sei, serviço comunitário ou multa não faria mais sentido, já que você está acumulando uma pena que não vai ser cumprida. Faria, mas não é assim. Eu entendi o que você quer dizer. Vamos supor, ele ficaria 40 e depois o restante... Mas não deixa de ser pena perpétua. A pena perpétua, a impossibilidade de pena perpétua não é só pena privativa de liberdade, não. É qualquer tipo de pena. Pode ser restritiva de direitos ou privativa de liberdade. E na Eu entendi. questão dos manicômios judiciários, professor, que tem presos que estão até a vida inteira lá, Não, seria uma espécie de prisão perpétua? não, tem limite. Tem limite. O que se discute hoje seria vias transversas seria. O que se discute hoje não fica uma vida toda, não. O que se discute hoje é qual seria o limite. Se seria os 40 anos ou se seria o limite máximo de pena para o crime. Como assim, professor? Vamos supor, o cara lá tem problema mental e comete, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o Código Penal aqui. Comete lá homicídio. Eu acho que é até uma questão que não tem muita validade. No caso de psicopatia, o cidadão ele não pode ressocializar e às vezes ele é solto e volta a cometer crimes, entendeu? É um risco que nós, sociedade, temos que correr. O cara comete homicídio simples, pena de reclusão de 6 a 20 anos. 6 a 20 anos está lá no 121, de 6 a 20 anos. A discussão que se tem hoje é o seguinte: a pessoa com distúrbio mental que cometeu, não comete nem crime, né? Comete fato típico antijurídico, mas não é culpável e é submetido a uma medida de segurança, teria que ficar no máximo de pena, os 20 anos, ou poderia ficar os 30, agora 40 anos. Essa é a discussão que se trava hoje, certo? Qual seria o máximo para cumprimento de uma medida de segurança? Mas há limite, não é perpétuo. Certo? Não é perpétuo. E, inclusive, é um problema para os hospitais de custódia, quem é submetido à medida de segurança de internação, porque tem duas naturezas, tem ambulatorial e tem de internação, a gente vai ver isso. Mas já que você fizer a pergunta, quem é submetido à medida de segurança de internação, existe um problema no retorno dessa pessoa à sociedade, porque muitas vezes, por exemplo, eu falei aí da mãe que cortou o filho, os filhos. Às vezes a família não quer aquela pessoa, porque o doido que foi capaz de cortar a filha, para fazer isso com outro que vai tomar conta, por questão de tempo. Então, existe uma dificuldade para o retorno dessas pessoas da família e, às vezes, a sociedade. Às vezes, a pessoa do interior lá, por exemplo, tem um cara lá que cometeu um fato, veio para o hospital de custódia de tratamento, cessou a periculosidade e retornou para a cidade, chegou lá depois tentou matar outra pessoa num comício político. E aí voltou e o pessoal contando a dificuldade agora de que cessou a periculosidade novamente, a gente vai ver também, tem a ver com a periculosidade, a medida de segurança não trabalha com punição, trabalha com a ideia de periculosidade, da pessoa perigosa ou não para o convívio social. E às vezes a Defensoria Pública tem que entrar com ação para obrigar a família a receber como responsável, certo? Como responsável. A questão do que você falou aí, do psicopata,
Não necessariamente são pessoas inclinadas a cometer crime, e pior, são pessoas que não têm sentimentos, então não sente arrependimento, não consegue expressar sentimentos, nem sentir efetivamente, mas podem conviver sem cometer crime. É difícil, mas infelizmente é um preço que a sociedade tem que pagar. Mas não há prisão perpétua, nem restrição de liberdade perpétua para quem é submetido a medida de segurança, não. Tem limites. Tem limites. Bom, e dando continuidade, o regime para crime e delito, como a gente viu, pode ser o fechado, semiaberto e aberto, a depender se é reclusão ou detenção. Na contravenção penal, só semiaberto e aberto, certo? Qual é a diferença? As regras. No fechado, estritamente fechado, você não tem... só excepcionalmente você pode sair. No semiaberto, você pode adquirir autorização para sair para trabalhar e estudar, adquirir autorização judicial. No fechado, você só sai para trabalhar se for com escolta, e praticamente não existe aquela coisa de filme americano, que a galera entra no ônibus, vai trabalhar numa OB e volta. Né? É uma logística cara, então é de difícil implementação no Brasil, então muito difícil você ver. O semiaberto, você pode adquirir autorização para sair, estudar e retorna, e o aberto, você vive na rua e se recolhe à noite durante o final de semana, certo? Essa é a diferença. Então, é gradativo. Fechado, você tem praticamente não tem liberdade. Semiaberto, você tem uma liberdade aí mediana. E o aberto, você já tem uma certa liberdade, só se recolhe à noite e durante o final de semana. Né? São características de regimes distintos. Os estabelecimentos também são distintos. Né? O regime fechado tem uma estrutura penitenciária. O semiaberto tem que ser de uma colônia agrícola ou industrial. Agrícola é plantio. Você vai ficar num lugar, um estabelecimento que planta. E também é uma ilusão, né? Por exemplo, a gente tem aqui colônia penal Lafayette Coutinho, que é uma colônia agrícola. Se tiver 2 pés de tomate lá e 3 de alface, tem muito. Ou industrial, com produção industrial, a gente não tem aqui. E o regime aberto, ele é cumprido em casa do albergado. É como se fosse um albergue que a pessoa só vai dormir. Como se fosse um hotelzinho que o cara vai dormir e de noite, de manhã, sai para trabalhar ou para fazer algum tipo de atividade. Certo? Anotem aí, eu vou parar por aqui, que minha garganta já não aguenta mais. E retornamos na próxima. Beleza? Valeu, professor. Ô, Forte professor, abraço. Diga. o senhor, sobre um dos livros que o senhor indicou, eu comprei livro, não, Disciplina, Doutrina. Eu comprei o de Rogério Greco. O senhor tem alguma indicação de se tem algum capítulo que a gente deva começar ou pode ir normal mesmo? Pelos assuntos. Você vai estudar aí princípios, tipicidade, extraterritorialidade, territorialidade, esses assuntos que a gente está tratando. Se você pegou o volume 1 aí, com certeza tem esses assuntos. Certo. Valeu, professor. Valeu. Um abraço. E até a próxima. Muito obrigado.